Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região. Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Conexões. A partir de agora você fica conectado com diversos temas ligados à sociedade, educação, ciência, tecnologia, inovação e ainda na formação de jovens. Hoje iremos falar sobre neurociência, uma área que estuda o processo de aprendizagem ao investigar como o cérebro processa informações e como as conexões neuronais se formam e se fortalecem durante o aprendizado. Nosso convidado é o cientista são-carlense professor Dr. Reinaldo Daniel Pinto, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que vai nos explicar tudo sobre esse tema tão complexo e misterioso. Fique por aí, pois começaremos esta edição do programa Conexões de hoje já na sequência. Bem-vindos então ao programa de hoje Conexões. Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso e, tradicionalmente, a neurociência tem sido vista como um ramo da biologia. Contudo, a neurociência é uma ciência interdisciplinar que colabora com outros campos, como, por exemplo, a química, ciência da computação, engenharias, antropologia, matemática, medicina, física, anatomia e psicologia, isto só para falar de algumas. O escopo da neurociência tem sido ampliado para incluir diferentes abordagens usadas para estudar os aspectos moleculares, celulares, de desenvolvimento, estruturais, funcionais, evolutivos e médicos do sistema nervoso central, sendo ainda ampliado para incluir a cibernética como estudo da comunicação e controle no animal e na máquina. Isto tudo com resultados considerados muito bons para as áreas do conhecimento. As técnicas usadas pelos neurocientistas têm sido expandidas enormemente com contribuições desde estudos moleculares e celulares de neurónios individuais até ao imaginamento de tarefas sensoriais e motoras no cérebro. Avanços teóricos atuais na neurociência têm sido auxiliados pelo estudo das redes neurais ou com apenas a concepção de circuitos ou sistemas e processamento de informações que se tornam modelos de investigação com tecnologia biomédica e ou clínica. Para conversar connosco sobre este tema, recebemos hoje nos estúdios aqui no programa Conexões o professor Dr. Reinaldo Daniel Pinto, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. As suas pesquisas centralizam-se em redes neurais biológicas, neurodinâmica experimental, geradores centrais de padrões, caracterização topológica de atratores experimentais e ainda modelos neurais e sua implementação eletrónica, entre muitas outras vertentes diretamente relacionadas com a neurociência. Muito bem, professor Reinaldo, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E é uma honra receber você aqui nos estúdios do programa. Eu gostaria, em primeiro lugar, neste nosso bate-papo, que é sempre, nós fazemos aqui, fazemos sempre a questão de, isto não é uma entrevista de pergunta e resposta, mas sim um bate-papo sobre os temas que são escolhidos. Eu gostaria que o professor Reinaldo me traçasse aqui um pouco da história da neurociência e da importância que ela tem para a ciência em termos globais. É um enorme prazer estar aqui com vocês conversando sobre esses assuntos que têm a ver com o meu trabalho. E deixa eu começar então te contando como é que eu enxergo um pouco essa história da neurociência, né? E eu espero que eu consiga mostrar que a neurociência e a fisiologia, a eletrofisiologia e a física sempre andaram juntas desde o começo, né, do desenvolvimento moderno dessas técnicas que a gente tem hoje. Na verdade, né, o comportamento elétrico dos seres vivos já é conhecido há mais de 7.000 anos. Os egípcios, há 5.000 a.C., existem registros que mostram que os egípcios usavam um peixe chamado bagra do Nilo para dar choque nas pessoas. Sério? Para fazer terapia, para curar dor de cabeça, depressão, etc. Eles já usavam terapeuticamente o bagra do Nilo, que é um peixe que gera uma descarga forte, parecida com a nossa enguia elétrica, né? O peixe elétrico forte do Amazonas, e eles faziam isso. Agora, o que eu considero assim, o desenvolvimento da nossa neurociência, né, moderno, eu acho que veio com o Luigi Galvani, quando o Galvani fez o experimento da RAM,
Quem foi o Sabe? Luiz Galvani? O Luigi Galvani era um médico italiano tá, que viveu na época, ele fez os experimentos dele em 1780, 1790, por aí. Então, isso foi 100 anos antes do desenvolvimento do eletromagnetismo moderno, como a gente conhece hoje. Então, o que ele fazia? Ele dissecava as rãs, tirava a parte da coluna espinhal e deixava as patinhas presas nisso. E aí ele descobriu que se ele tocava com um par, né, um par de metais conectados, na coluna da rã e na pata, isso produzia contração muscular. Então, esse é considerado hoje em dia o experimento mais fundamental da eletrofisiologia, que foi a primeira vez em que se mostrou que a eletricidade tinha um papel fundamental na vida dos animais. Que legal. Tá? O que aconteceu foi que um camarada, Alessandro Volta, gostou muito do trabalho do Luigi Galvani, se interessou pelo trabalho, começou trabalhando junto com ele, aprendeu tudo mais, e aí, em um dado momento, ele divergiu das ideias do Galvani. O Galvani acreditava nessa existência dessa eletricidade animal, certo, que seria uma coisa relacionada com as coisas vivas serem capazes de produzir eletricidade. Além da rã, tinha os exemplos dos peixes elétricos, já se conheciam várias outras espécies, além daquele bagre do Nilo, né? E o que aconteceu foi que o Alessandro Volta percebeu que naquele experimento em específico do Galvani, o que estava acontecendo é que o músculo, na verdade, estava reagindo a uma eletricidade externa que era colocada. Entendi. Baseado nisso, e nos órgãos elétricos dos peixes, que eram formados por uma série de células que se repetiam, o Alessandro Volta teve a ideia de pegar cobre e zinco, que eram os materiais que o Luigi Galvani tinha descoberto, que eram os mais eficientes para produzir a contração nas rãs, e construiu a pilha de volta. Foi a primeira vez que a eletricidade foi produzida, uma eletricidade de modo contínuo, tá certo? Com baixa tensão, né? E mais capacidade de carga e de corrente. Foi o primeiro dispositivo artificial. Isso teve um sucesso tão grande, ele chegou a ficar amigo do Napoleão, ele fez um sucesso tremendo. E com o passar do tempo, houve uma tendência da comunidade científica na época de delegar ao Galvani, inclusive encunharam um termo chamado galvanismo, que seria para eletricidades inventadas sem muito sentido. Sim. Tal. Só que, na verdade, tanto o Volta quanto o Galvani estavam parcialmente certos. Por quê? Porque o Galvani tinha descoberto que os animais, as células vivas, todas, a gente sabe hoje em dia que todas as células vivas, até fungo, bactéria, qualquer coisa viva, tem potencial elétrico dentro da célula, dentro da membrana. Isso é uma característica de todos os seres vivos, eletricidade. E nós só somos vivos graças a ela. Legal. Olha que coisa. Olha bem. Então você vê como já no comecinho do desenvolvimento da neurociência, da eletrofisiologia e da física moderna, já tinha uma interação muito grande entre a física e a neurociência. Não tinha essa separação que a gente hoje em dia, né? Sim. Isso é assunto da biologia, isso é assunto da física. Não, todo mundo fazia tudo, né? Bom, com esse grande estrondo, né? Esse sucesso da pilha do Volta, ele acabou ganhando a discussão e os experimentos do Galvani ficaram relevados a uma coisa meio, não mexa com isso não. E isso atrasou a eletrofisiologia por 60 anos. Que é isso? Só 60 anos depois é que uns alemães lá, inclusive um outro cara, um físico famoso, um Helmholtz, começaram a estudar a propagação do sinal elétrico no nervo. Aí começaram a redescobrir os resultados do Galvani e estudar isso. A gente até brinca, né? Que parece que uma das poucas consequências que teve na época o experimento do Galvani e a descoberta da eletricidade dos animais foi a criação da criatura do Frankenstein, né? Isso. Porque nessa época, logo depois do Galvani, veio um sobrinho do Galvani, que era o chamado Aldini. Ele era físico, ele não era médico, ele era físico. Só que ele gostava de dar show. Então o que ele fez? Quando ele descobriu as pilhas, o Alessandro Volta fez as pilhas, o Aldini pegava as pilhas do Volta, pegava cadáver fresco de tudo quanto era bicho, touro, gato, cachorro,
né? E ligava as pilhas ali para fazer a cabeça decapitada, mexer a boca, mexer o olho, piscar, músculo, mexer. Mas era só para um aspecto de show. Aspecto de show, porque não estava fazendo nada diferente do que o Galvani já tinha feito com a pele. Só que isso teve culminou quando ele conseguiu uma autorização para fazer isso num cadáver humano. Um camarada que era um assassino, tal, tinha sido condenado à guilhotina. E ele conseguiu uma autorização para fazer experimentos com o cadáver fresco, logo em seguida. E aí, ligando as pilhas do volta lá na cabeça do cadáver, ele fez o cara mexer a boca, pescar o olho e tal. Isso teve uma repercussão absurda, né? Você imagina. Né? Não era nada diferente do que o Galvani já estava. Por outro lado, mostrou que no ser humano funciona da mesma maneira. Só que nessa época, uma menina que na época devia ter uns 5, 6 anos, Mary Shelley, viu esses experimentos e ficou com aquela... Acho que deve ter ficado traumatizada, né? Claro. Você vê um camarada pegar a cabeça de um cadáver, né? Ligar uma pilha e a cabeça mexer, piscar olho, mexer... Bom, o que ela fez? Quando ela cresceu depois, se tornou uma jovem moça, né? Lá para os seus 20 anos, ela escreveu a primeira obra de ficção científica da nossa história, que é o livro que conta a história do Dr. Frankenstein, que inventou uma criatura. Ela não deixa claro no livro original como foi criada, mas tem a ver com eletricidade, faíscas. Sim, essa história de você ligar a eletricidade e tal. O Galvani mesmo fazia experiência com para-raio para tentar fazer a perna da rã contrair com eletricidade estática. Ela se baseia então nesse último experimento, para escrever que é o best-seller, quase que é um best-seller do Dr. E na época não era um negócio tão... ela escreveu para ser uma coisa de terror, mas era um terror um pouco mais velado. Ela colocava muito mais em questão a história da ética. Quer dizer, o camarada fez uma criatura que queria ser amada pelo Criador, e ele não era capaz de amar. Então ela colocava isso na questão, em destaque, né? Era o destaque. Essa história de que se você... Mas então a gente brinca, né? Fala que assim, a grande repercussão na época, né, do trabalho do Galvani, né, foi a produzir A partir daí, como é que, sinteticamente, como é que chegámos aos dias de hoje? Então, aí, 60 anos a coisa ficou parada. Lá, por volta de 1850, mais ou menos, uns italianos e um grupo alemão, onde tinha o Helmholtz, começaram a estudar, redescobriram os trabalhos do Galvani e começaram a estudar que realmente tinha sinal elétrico nos nervos. E eles começaram a encarar o nervo como um condutor de eletricidade. E, entre outras coisas interessantíssimas que eles fizeram, eles conseguiram calcular a velocidade com que o sinal elétrico passava por esse cabo, que seria o axônio, como a gente conhece hoje, do neurônio. E ficaram intrigados porque acharam que, como a eletricidade, devia se propagar com a velocidade da luz. E não era muito mais lento do que isso. Então, ficou essa lacuna. Mas não se entendia ainda muito bem como é que os seres vivos eram capazes de produzir essa eletricidade, como essa eletricidade era capaz de ser transmitida. Isso só fechou 100 anos depois, em 1948, 1950, quando Hodgkin, Huxley e Katz, estudando uma lula, tá certo? A lula, o que ela faz? Ela é presa, então ela tem que escapar rapidamente. Então ela tem um manto, né, que é uma parte grande do corpo dela, que fica mais ou menos relaxado. Quando vem um predador, o que ela faz? Ela bate o manto rapidamente para tentar escapar. Certo. É uma reação de fuga. Certo. Só que para fazer isso, ela precisava acionar toda a musculatura que ela tem nesse manto de forma muito rápida. E a maneira que os invertebrados fazem isso, hoje a gente sabe, é usar esses tubinhos de conexão, os axônios, grandes, com diâmetro grande. Aí a velocidade fica alta. O que aconteceu? Como ela precisava fazer isso, o axônio dela, olha que legal, o axônio dela, que é um processo que sai da célula do neurônio e vai se comunicar com os nervos, ele tem 1 milímetro de diâmetro. Pra você ter uma ideia, os nossos neurônios têm micrômetros. Axônio nosso, às vezes, é submicrômetro o diâmetro dele. Ela tinha um axônio de 1 milímetro. Então isso permitiu eles fazerem experimentos em que eles tiravam esse pedaço da célula da lula,
passavam um rolinho nele, tiravam o líquido que tinha dentro do axônio, e eles trocavam o líquido, põe o líquido dentro, o líquido fora, colocavam um fiozinho dentro do axônio e conseguiam medir correntes elétricas. E com isso eles criaram um modelo baseado, eles perceberam que o que estava acontecendo eram condutâncias, eram íons que entravam e saíam da membrana do axônio, né, desse fiozinho biológico, para fazer com que o sinal elétrico se alterasse. E eles ganharam o prêmio Nobel com isso, que fizeram daí um modelo matemático, né, para explicar como que o potencial de ação, esse pulso que a gente vê andando, que os nossos neurônios trocam uns com os outros, como que isso se propagava no axônio da Lula. O que é bacana é que isso eles fizeram em 1950, olha só. Eles descobriram uma fórmula matemática, olha, a condutância de potássio tem que ser assim, a condutância de sódio tem que ter assim, ser assim, beleza. Baseado em sódio e potássio, só esses dois eles conseguiram explicar tudo. Só que o que acontecia, por exemplo, a equação matemática que eles fizeram para o potássio, quando eles simulavam, em 1950 era difícil fazer uma simulação no computador na época, era outra coisa. Mas eles descobriram que só dava certo em cima, um fit perfeito, um ajuste nos dados experimental, se eles pegavam a condutância, a fórmula matemática da condutância do potássio e elevavam ela à quarta potência. Não era nem só ela, nem ao quadrado, nem ao cubo. Tinha que ser a quarta. E também não a quinta. Aí eles disseram o seguinte no artigo deles. É porque para que o potássio entre na membrana, tem uma partícula de ativação. E essa partícula de ativação, são 4 partículas de ativação que tem que se ativar para entrar. Por isso, elevado à quarta. E o sódio tem que ter 3 e tem uma partícula de inativação. Um negócio meio assim. Hoje em dia, o que a gente descobriu? Quando você olha o canal iônico, que é uma proteína transmembrana do potássio, ela tem 4 estruturas idênticas. E as 4 estruturas têm que estar abertas para que o potássio possa passar. Então, eles, de um ajuste matemático que eles fizeram nos dados, eles conseguiram prever a estrutura molecular do canal de potássio, que só foi descoberta na década de 90. Tá? Então, isso foi uma coisa bacana. Depois disso, mas ainda não se sabia muito bem como que essas coisas. Canal iônico ninguém tinha descoberto ainda. Aí, em 1973, 74, um camarada chamado Irving Nair, inventou um negócio chamado patch clamp. O que ele fez? Ele pegava uma pipeta com solução de sal para conduzir, encostava a pipeta na membrana e, através de uma mangueirinha, ele literalmente chupava, fazia uma sucção para que a pipeta grudasse na membrana e ficasse fortemente presa. Certo. Aí o que ele fazia? Ele movia a preparação e arrancava um pedaço da membrana que ficava presa na pipeta. Como a ponta da pipeta era muito, muito pequenininha, quando você faz a pipeta de vidro, esticando o vidro, você quebra, você fica com alguns micrômetros ali de diâmetro, tá? Ele conseguia pegar um pedaço da membrana tão pequenininho que ele conseguia fazer medida elétrica com um canal iônico. E aí ele descobriu que o canal iônico, um canal iônico sozinho, de um determinado íon, ele podia ou estar aberto ou fechado. Era uma coisa tudo ou nada. Ou ele está aberto e conduz, ou ele está fechado e não conduz. Legal. E aí é que se descobriu. Bom, então, quando você junta milhões desses canais iônicos que podem abrir ou fechar de acordo com a voltagem da membrana, é que você tem o comportamento elétrico que a gente vê nos neurônios de hoje em dia. Então, você tem uma ideia de como que, do ponto de vista de uma célula unicelular, um neurônio, já é uma coisa complicada. Então. Para fazer tudo isso. Complicado, então, hein? Bem complicado. Bem complicado. Mas você vê que a física, né, o eletromagnetismo, sempre esteve muito perto da neurociência. O próprio Faraday, em 1890, fazia experimentos com peixe elétrico. E na época ele não tinha como medir o sinal elétrico do peixe, porque eram tensões altas. Tá? O que ele fazia? Os experimentos dele são muito interessantes. Você lê o artigo dele, ele descreve. Ele colocava a mão na cabeça, uma mão na cabeça do peixe e a outra ele ia percorrendo o corpo do animal.
E ele descrevia onde é que ele sentia choque mais forte, choque menos forte. Esse aqui me deu palpitação. Esse daqui só me fez tremer um pouquinho. Aqui é mais tranquilo. Ele mapeava o órgão elétrico do peixe usando as próprias mãos. Esse é um experimento. Então, o físico, que a gente conhece pela lei de Faraday, de indução e tudo mais, né? Que foi o cara que é o percussionista dos motores elétricos, coisa toda. Trabalhava com peixe elétrico. Legal. Não tinha essa separação, né? Tudo isto vai nos levar a um ponto fundamental que você está por dentro. Você é um dos especialistas realmente nesta área. Vai nos dar a um ponto fundamental que é o cérebro. Muito bem. Você já falou, e eu já assisti diversas vezes a conversas que você teve com os seus alunos e com outros auditórios, afirmando, obviamente, que o cérebro é o único órgão do corpo humano que ainda não se sabe muito bem como é que funciona. Portanto, embora todos os estudos tenham vindo lá atrás e tenha havido, digamos que, uma evolução no conhecimento e uma evolução nesse sentido, o certo é que não se sabe ainda muito bem como é que funciona o cérebro. Eu gostaria de perguntar, professor, porquê é que ainda não se sabe mais sobre o cérebro e o que é que ainda falta saber? Eu creio que isto deve ser assim, só se descobriu 1%, o resto a gente não sabe. Por favor, o que é que falta para chegarmos lá? Olha, Rui, é interessantíssimo, né, essa pergunta, porque você vê, quando a gente tenta fazer um modelo, por exemplo, de como um neurônio isolado funciona, esse neurônio já tem milhares, chega a ter milhões de canais iônicos, que são essas proteínas que abrem e fecham para deixar os íons passarem. Então, quando você integra isso para entender o funcionamento de um neurônio isolado, já é uma coisa complicada pra caramba. Quando você vai para o cérebro, você não tem um neurônio, você tem por volta de 80 bilhões de neurônios. Bilhões. Funcionando ao mesmo tempo e enviando sinais elétricos uns para os outros. Eles conversam tudo através de sinal elétrico. O que acontece? Se a gente for pensar na quantidade de informação, vamos ter uma ideia do que isso quer dizer. Pensa o seguinte, uma coisa muito complicada que você olha hoje em dia, sequenciaram o DNA humano. Então, quando você olha a sequência do DNA humano, são aquelas letrinhas A, T, C, G, né, que são as bases, né, do nosso DNA. Então, se eu quero codificar o seu DNA, eu vou pegar um livro, vou pegar um cromossomo seu, vou abrir e vou olhar a sequência que tem dessas letrinhas e vou escrever nessa sequência. Tá certo? Se eu pegar a sua sequência inteirinha, A, T, C, G, e eu quiser gravar isso em alguma coisa, por exemplo, vou gravar, fazer uma mídia física, um DVD. Um negócio meio antiquado, mas que ainda existe. Vamos gravar o Rui num DVD. O seu DNA vai ocupar 1/3 do espaço disponível para gravação no DVD. Se a gente cortar o DVD, 1/3 dele, e derreter, e transformar para ter ideia do material, vai virar um cubinho de 1 centímetro de lado. 1 centímetro cúbico cabe a informação do DNA de um ser humano. Beleza. Vamos tentar fazer a mesma coisa para o cérebro. O que é importante no cérebro, como você falou no comecinho, não são só os neurônios. A gente tem uma parte do nosso cérebro que ela é muito fixa. Por exemplo, é o controle, a parte mais profunda do cérebro, que controla a respiração, o batimento cardíaco, a nossa pressão arterial, a nossa temperatura corporal. Tudo é controlado de maneira autônoma. Tá certo? Com o sistema nervoso autônomo, que é uma parte bem interna do cérebro. Isso aí é fixo, isso não muda nunca. Você não vai aprender a mudar a maneira do seu coração bater ou controlar a sua temperatura. Não, hoje eu quero ficar... Seria maravilhoso, né? Poder ficar... Hoje eu quero ficar a 25 graus, em vez de 36 no calor que a gente tá. Não, você não consegue fazer isso. Então tem essa parte mais interna do cérebro que é fixa. Agora, o córtex, o neocórtex, que é essa parte, aquela coisa cinzenta e corrugada, né? Que a gente vê, ele é extremamente plástico. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje, quando a gente sair daqui, dessa nossa conversa, o nosso córtex está diferente do que quando a gente entrou. E quando você lembrar de uma coisa que eu falei, quando eu lembrar do seu rosto, de uma expressão sua, eu vou ter formado memórias sobre isso. E essas memórias são produzidas por novas sinapses, conexões entre os neurônios, que não existiam antes da nossa conversa. Então, isso tudo muda. Então vamos imaginar, se eu conseguisse mesmo assim tirar uma foto do seu cérebro,
de todas as conexões dele, como elas estão nesse instante, sem você aprender mais nada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada neurônio, simplesmente vou fazer assim, vou pegar um neurônio que está aqui e o outro que está aqui. Eles se conectam? Sim. Então eu vou marcar que existe uma conexão deste para esse. E as sinapses, elas são unidirecionais, né? Quer dizer, geralmente você tem um neurônio que emite um pulso e um que recebe. Então é num sentido só. Então você vai marcar quem emitiu, quem recebeu. Quem emitiu, quem recebeu. E se tem uma conexão ou não. Não vou nem quantificar se essa conexão é forte ou fraca. Vou só dizer que foi do A para o B. Como a gente tem 80 bilhões de neurônios, cada um desses neurônios vai ser um número. Neurônio é o número 1. Com quem que ele se conecta? Ah, com 15, com 30, com 70 bilhões, com 90 mil, e assim por diante. Tem que fazer uma tabela. Aí eu pego essa tabela para todos os nossos 80 bilhões de neurônios e vou fazer a mesma coisa. Vou gravar em DVD. Um DVD não vai dar. Sabe quantos DVDs a gente vai precisar? 17 mil. Acha. Quando você derreter esses DVDs para transformar num cubo, para a gente ter uma ideia, vai virar uma piscina de 2.000 litros. Então, para a gente gravar numa mídia comum que a gente tem hoje, que é o DVD, só a informação de que neurônio está conversando com qual, você precisa de 2.000 litros de volume para gravar isso. Olha o tamanho do nosso cérebro e imagina uma piscina de 2.000 litros. E essa piscina, além de tudo, tem esse problema de ser variável. Está tudo mudando o tempo todo. Então, quando a gente estuda, um aluno vai estudar um negócio, ele começa a fazer um exercício. A primeira vez que ele aprendeu, formou novas sinapses. Tá. Beleza. Aí ele repete o exercício, faz um exercício um pouco diferente. Pensa melhor, não. As sinapses mais importantes vão sendo fortalecidas. E as que não tem nada a ver vão sendo eliminadas. Por isso que a gente tem que fazer exercício. Por isso que a gente tem que testar, tem que treinar. Por isso que a gente, quando é criança, a gente não percebe mais, mas quando a gente tem criança, tem filho, né, bebê em casa, você vê, o bebê pega um negócio e solta, cai. Aí ele pega e solta de novo. Pega e solta. O que ele está fazendo? Ele está treinando o cérebro dele para aprender que quando ele solta uma coisa, ela cai. Isso não é óbvio. Quando a gente nasce, a gente sabe mamar e chorar. Essa é a parte automática que vem com a gente. Legal. A nossa linguagem, a nossa reação com os nossos... Tudo isso é aprendido. Então, aí dá pra gente entender um pouquinho do buraco, encrenca em que a gente está se metendo quando a gente quer entender o funcionamento do cérebro. Porque é muito difícil chegar lá. Só para você ter uma ideia, uma coisa que todo mundo faz, quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, um exemplo prático para as pessoas entenderem, né? Você faz anestesia geral. Ninguém sabe rigorosamente como funciona a anestesia geral. Apesar de a gente saber que os neurônios têm canais, são sensíveis a aquele fármaco e tudo mais, o porquê exato que aquele fármaco, naquela concentração, quando chega no seu cérebro, faz você dormir e não lembrar de nada, que você não quer que a pessoa tenha memória do que ela vai sofrer durante a cirurgia, ninguém sabe, é uma coisa empírica. Então você pega a pessoa, homem de 80 quilos, quanto que você põe? Põe tanto, ele fica 1 hora dormindo, se põe tanto, ele fica 1h30. É uma tabela com sexo... Mas ninguém origem. sabe por que isso acontece. Agora, o mecanismo de... isso lá no neurônio faz isso? Não se sabe. Não se sabe exatamente. Você sabe em nível molecular. Essa molécula faz isso. Agora, no circuito, ninguém sabe, ninguém explicou rigorosamente ainda como funciona. Mas isso é uma das coisas que falta saber do funcionamento cerebral. É uma das... Né? Quer dizer, isso é pior, né? Isso não é nem o funcionamento cerebral. Isso daí é quando você coloca uma droga... externa que vai atuar no sistema nervoso e fazer você dormir e tudo mais. E outras situações que não há o dormir, a alucinação, provocar alucinações. Exatamente. Que não se sabe como é que o sistema cerebral... Qual é o mecanismo? Qual o efeito de uma droga, por exemplo? Tem droga que só faz você passar mal. Tem droga que tem efeito terapêutico. Muita droga está sendo usada hoje em dia para terapia, para resolver problemas psiquiátricos que as pessoas têm. Né? Então, isso é um buraco muito... A gente não sabe. Por exemplo, a gente não tem uma ligação muito clara hoje em dia entre a psiquiatria e a neurociência, né? Elas estão meio em paralelo, mas não... Elas não se cruzam. Elas não se cruzam. O que se sabe é isso, né? Que o cérebro hoje em dia, isso é que me deixa
muito interessado por essa área, o cérebro é um dos sistemas mais complexos que existem na natureza. Com esses 80 bilhões de neurônios, todo mundo podendo mudar a conexão com todo mundo e conversar, é um negócio muito lindo de se estudar. Muito bem, professor Reinaldo. Vamos fazer aqui um breve intervalo. Voltaremos já para a segunda parte do Conexões de hoje. Tempo suficiente para beber uma água, ou pelo menos para desentorpecer as pernas. Não saia daí, voltaremos já na sequência. Não demora muito, 30 segundos no máximo. Até já. Muito bem, sejam bem-vindos à segunda parte do programa Conexões de hoje. Estamos recebendo, nos nossos estudos, o cientista são-carlense professor Dr. Reinaldo Daniel Pinto, que conversa connosco sobre neurociência. O papo da primeira parte deste programa foi realmente fantástico. Vamos então agora ver como é que nós vamos encarar esta segunda parte, começando por afirmar e por, digamos que, dar aqui uma pequena introdução, que o senhor realmente é um pesquisador que tem estudado a chamada neuroetologia. Ou seja, o que é a neuroetologia? É o estudo dos comportamentos naturais, especializados e peculiares em diversos animais, para compreender exatamente os tais circuitos nervosos envolvidos. Isto vem na sequência daquilo que a gente falou lá atrás na primeira parte do programa. Então me explica um pouco esses estudos relacionados com a neuroetologia. Vou dar um exemplo, Rui. Na primeira parte, eu falei que um grande avanço que teve, deu até um prêmio Nobel por Hodgkin, foi quando eles entenderam, explicaram como é que era o potencial de ação, né, produzido pelos neurônios. E para isso, lembra que eu te falei que eles conseguiram achar um bicho, que era a lula, que tinha um axônio gigante, que tem 1 milímetro de diâmetro. Eles tiravam esse axônio e estudavam isso. Se você fosse tentar estudar como é propagado o sinal num axônio de um mamífero, por exemplo, você jamais ia conseguir. Você não ia ter como enfiar um fiozinho ali dentro, não ia ter como... Entendeu? Então, o que a lula... Qual foi o papel da lula ali? Ela era... Não era neuroetologia, porque não estava estudando um circuito, estava estudando só um pedaço do neurônio, mas era um animal peculiar que, por ter essa necessidade de bater o manto e fugir, tinha que ter esse axônio gigante. Porque nos invertebrados, né, os axônios não são mielinizados. Os nossos neurônios, se a gente tivesse que fazer um cérebro humano com os neurônios conectados, como eles se conectam nos invertebrados, o nosso cérebro ia ocupar uma área maior do que essa sala aqui. Entendi. Por causa que os tubos iam ter que ser, para ser rápido, ia ter que ser grande. Como é que se resolve isso? Isolando. Então, o que a mielina é? Ela é uma gordura, é uma célula que tem uma gordura que ela enrola em volta do fiozinho condutor como se fosse uma fita isolante, para evitar que ele perca a corrente ao longo da propagação. Então, o que acontece é que ele dá pulsos, esses pulsos se propagam muito rapidamente por dentro, e aí eles são regenerados a cada nozinho que tem. Então, graças a isso é que a gente consegue pensar rápido, os nossos neurônios podem ocupar um lugar muito, muito menor. Agora, o que é a neuroetologia? Então, pense, se você tem 80 bilhões de neurônios, se eu conseguisse fazer uma coisa completamente antiética, mas pegar um ser humano, abrir a cabeça dele, colocar um eletrodo lá e ver um neurônio funcionando, eu não vou ter a mínima ideia do que aqueles pulsos têm a ver com o que ele está pensando. Eu vou medir um sinal ali aleatório, escolhido em 80 bilhões. É um sinal. Eu não vou ter a menor ideia do que aquilo faz. Agora, existem na natureza animais que têm capacidades muito estranhas. São os bichinhos que a gente considera bichos que fazem coisas esquisitas. O exemplo clássico da neurotologia que eu vou dar para vocês é o morcego. Então, o que o morcego faz? Ele é um mamífero, né, que tem que caçar, ele é carnívoro, a maior parte deles é carnívoro, come insetos, insetívoro, né? E ele sai à noite para caçar, que é quando os insetos estão abundantes e tal. Então, ele não enxerga direito. Já pensou você ter que voar de noite? Então, o que ele faz? Ele emite um som super agudo, que vai mudando a frequência. Esse som se propaga no ar. O som bate nos insetos e nos animais que estão voando ao redor dele, reflete
Quando o som reflete, produz esse eco produzido, É o sinal. é o sinal que ele recebe nas orelhas dele. É um radar, ao fim e ao cabo. Exatamente. É um radar. E com isso ele sabe o formato, ele forma uma imagem sonora dos arredores dele. Então ele sabe aonde que o inseto está, qual que é a distância, o que ele está fazendo. Aí ele vai lá e come. Então, como a gente sabe o que está acontecendo, quando você vai lá e estuda o sistema vestibular do ouvido do morcego e o circuito que ele faz, você sabe o que aquele circuito está fazendo. Qual é a utilização daquilo na natureza. Entendi. E aí você estudando aquilo, você consegue desvendar como que esses circuitos se conectam, como que neurônios individuais fazem aquele circuito funcionar. E geralmente quando você descobre, o esquema de, olha, esse bloco funciona assim, a natureza não inventa toda hora roda de novo. Geralmente as coisas, quando elas são úteis, elas são reutilizadas. Sim. Ou a mesma estrutura aparece em outro lugar. Um exemplo, por exemplo, é uma estrutura no cérebro que chama cerebelo. Certo. Tá certo? O cerebelo, o tipo de estrutura dele, com neurônios se comunicando na horizontal e na vertical, isso aparece replicado um monte de vezes. Por exemplo, os peixes elétricos, que é o animal que eu trabalho, usam isso para fazer uma coisa muito similar à ecolocalização, Sim. que é essa capacidade dos morcegos, que chama eletrolocalização. Então o que o nosso peixinho faz? Ele emite um pulso elétrico na água, esse pulso se propaga, bate nos objetos que estão ao redor do peixe, reflete, e aí o peixe, na pele do corpo dele todinho, ele tem sensores de campo elétrico. Então assim que o pulso vai, bate no objeto e volta para ele consegue produzir uma imagem, como se o olho dele estivesse na pele, um olho elétrico na pele. Ele forma uma imagem elétrica do que está em volta dele. E não só ele consegue ver um objeto é preto, como ele consegue saber do que o objeto é feito. Sério? Porque o campo elétrico interage com o objeto. Se o objeto é mais condutor do que a água, concentra as linhas de campo elétrico. Se ele é menos condutor que a água, afasta. Então ele pode saber se, por exemplo, o objeto é uma bola preta, se ela é de plástico ou de metal. Tranquilo. A gente olha para uma bola preta, você não sabe o que ela é. Mas como é que vocês... Agora aqui você vai me desculpar. Como é que vocês conseguem chegar a essa conclusão? Como é que você consegue definir, como é que você consegue entender isso no peixe? Então, eu vou te dar um exemplo do que fizeram com os peixes elétricos. Isso, quando foi descoberta a eletrolocalização, foi um cientista que ele percebeu o seguinte, que tinha uns peixinhos que ele estudava, os peixinhos, geralmente eles são peixinhos compridinhos e que tem uma nadadeira embaixo que faz esse movimento aqui. E ele fica paradinho e ele consegue nadar para frente e para trás. É um dos únicos peixes que nada para trás. Esses peixes que tem essa nadadeira embaixo, se move assim, ele consegue se mover para trás. O que ele descobriu foi o seguinte, se ele assustava o peixinho, ele colocava o peixinho no labirinto. O peixinho estava aqui na frente, ele assustava o peixe voltava de ré no labirinto e não batia em nada. Então ele tinha um buraquinho, ele conseguia colocar a cauda dele no meio do buraquinho e passava sem tocar. Aí ele falou, opa, Que qualquer coisa que não bate certo. olha, os olhos dele são na frente. O bichinho é comprido, tem 20 e poucos centímetros. A pontinha da cauda dele tá lá. Como é que ele consegue virar aqui e virar ali sem olhar? Esse bicho tem algum sentido que a gente não conhece ainda. E ele acertou. Acertou. Era esse sentido elétrico. Então o que o peixinho faz é, como ele é um animal que ele caça à noite, ele não usa muito a visão, porque à noite geralmente está escuro. Ele vive em lugares com água enlameada, Sim. tá certo? Então ele usa isso para se locomover e ele usa isso também para conversar. Um peixe conversar com o outro. Então, trocando pulsos elétricos, eles descobrem quem é macho, quem é fêmea, devem conversar outros tipos de coisa. Por exemplo, deixa eu te dar uma aplicação interessantíssima desses bichinhos. Eles são muito sensíveis a qualquer tipo de coisa na água. Então, por exemplo, se você colocar lá um hidrocarboneto, contaminar a água com alguma coisa de petróleo, óleo, isso afeta a maneira como ele dispara os pulsos elétricos dele. Então, se a gente conseguisse descobrir como que o peixe altera o repertório elétrico dele, dessa conversa, de acordo com contaminantes da água, você poderia colocar um robozinho dentro da água ouvindo a conversa dos peixes.
programar esse robozinho para quando encontrasse um padrão ali, que quer dizer óleo, mandava um alerta e falava, ó, tá vazando óleo aqui, tá contaminando aqui. Tá. Então, isso seria uma coisa muito legal agora que estão pensando em fazer, vamos explorar petróleo perto da Amazônia. Então, como é que você vai se certificar de que ali não está tendo vazamento? As marés ali são altíssimas, metros e metros. Quer dizer, um pouco de óleo derramado ali numa maré de 5, 10 metros, você contamina uma área absurda. Então, uma coisa que você poderia fazer é essa. Outra coisa, você pode usar a eletrolocalização, essa capacidade de enxergar o que está perto de você de maneira elétrica, para você conseguir guiar drones subaquáticos, coisas assim, para enchentes, ou mesmo para recuperar coisas, entendeu? Em lugares que o humano não Mas isso ainda não está explorado. Não. Isso é o que dá para a gente fazer no futuro, né? Dessas pesquisas que a gente está fazendo. Outro exemplo, a gente também está começando a mexer agora com abelha. Certo. Estudar como é que o sistema nervoso da abelha controla o voo. Que é uma coisa interessante. Não existe ainda um acordo, um consenso sobre como a abelha enxerga. Parece que ela enxerga mal. Muito mal. Parece que até 1 ou 2 centímetros ela vê bem. Depois disso ela é completamente míope. No entanto, as abelhas conseguem voar e se orientar muito bem no espaço. E a abelha é até um animal meio contra outra coisa controversa, é que o tamanho da asa da abelha perto do corpo é desproporcional. A asa é muito pequenininha. Isso. Então tem até uma época que o pessoal falava, a abelha não foi feita para voar. Não, mas ela ela voa muito bem e controla muito bem o voo. Aí tem umas teorias de que, mas ela faz o seguinte, como ela não enxerga, ela vê o vulto. Então quando ela vê um objeto aqui e outro ali, ela tenta voar no meio. Mas isso são conjecturas, ninguém sabe disso. Então a gente está tentando fazer agora no laboratório um experimento em que a gente vai fazer um simulador de voo para a abelha. Legal. A gente vai colocar a abelhinha presa, sim, tá? Batendo as asas como se ela estivesse voando, presa com um pino nas costas, e a gente vai apresentar uma imagem para ela, que pode ser luzes piscando ou objetos se movendo, e ver como ela altera o voo dela para isso. E com isso, o que a gente pode fazer? Construir um algoritmo que aprenda a voar como a abelha voa. E a gente pode usar isso, por exemplo, você pode no futuro criar drones microscópicos que voam como as abelhas voam. Porque, olha, se a abelha está aí até hoje, a asa dela é menor que o corpo, ela é um sucesso evolutivo. Então, alguma coisa muito importante ali tem. Se a gente aprender a explorar isso e voar como ela voa, talvez a gente tenha uma grande vantagem. Impressionante, cara. Impressionante. Tem desdobramentos que a gente nem... mas você está atento a isso. Sim, além da gente tentar entender como o sistema nervoso funciona, como o cérebro humano funciona, como o processo, você tem todas essas possibilidades de entender como a abelha voa, como que o peixe faz peixe. Que legal. Professor Reinaldo, a gente sabe que um dos objetivos é aplicar também a física à neurociência. Qual vai ser o futuro? Você já deu uma luzinha aí, mas qual vai ser o futuro dessa combinação? Neurociência e física. Vai dar certo? Como é que vai ser essa aplicação? Eu acho que vai dar muito certo, né? Quer dizer, eu acho que já vem dando certo, como eu falei, eu estava contando para vocês, desde o começo da história, desde o Galvani, né? Não é só físico, né? É como você falou, tem físico, tem matemático, tem químico. Quer dizer, aquela história do Galvani, na verdade, foi o início da eletroquímica, né? Isso. Esse desenvolvimento. Hoje a gente chama de pilhas galvânicas, porque o galvanismo é considerado, não é mais uma coisa pejorativa. Sim. É dado nome para quando você faz alguma coisa a partir da conexão de elementos diferentes, né, de metais diferentes. Por exemplo, processo de galvanização, né? Você aplica um campo elétrico para que um metal ou uma tinta grude no material. Exatamente. Então, ganhou esse nome desde aquela época, né? Então, e isso você vê que já era uma conexão. Hoje em dia, o que eu acho que vai acontecer? Uma outra vertente, né, que se desenvolveu em paralelo com a neurociência, e agora está voltando para se juntar de novo, são as redes neurais, por exemplo. A inteligência artificial, né? Então, os modelos lá iniciais de inteligência artificial, eles vieram da física, na verdade. Eram baseados, ao início, não era um neurônio. O pessoal estudava mecânica estatística de modelos de spin, que é como os spins dos átomos num metal, por exemplo, como eles se alinham ou não. E havia interações entre esses spins. Essas interações eram representadas por ligações.
Daí veio a ideia de fazer um modelo de neurônio, uma coisa que se comunica com os outros, recebendo sinais e tudo mais. Foi o neurônio formal matemático que inventaram. Ele não é... Ele, apesar de ter sido baseado inicialmente nas ideias da neurociência, de como os neurônios se comunicam, não tem mais ingrediente biológico nenhum ali hoje em dia. É uma coisa, virou uma entidade matemática. Sim. E que funcionou tão bem que você consegue treinar esses neurônios artificiais, em redes neurais artificiais, para fazer tarefas que nós humanos fazemos, né? Então, por exemplo, hoje em dia você tem aí o chat GPT, você consegue conversar com ele como se estivesse conversando eu e você aqui. Podia ser eu, você e o chat GPT. Daqui a pouco. Então, estão até discutindo, né? Se aquele teste de Turing lá, se a gente consegue hoje em dia saber, será que o Rui é o Rui ou é uma máquina? É um avatar, né? Então, não sei mais. Então, mas o que acontece? Hoje em dia, você vê que já tem muitos projetos, assim, até uns projetos meio de ficção científica, meio bem malucos, assim. Por exemplo, a Neuralink, né? De você colocar eletrodos, né, no cérebro e usar esses eletrodos para conectar o cérebro na internet. Então você já pensou se no futuro... Não no futuro, não estamos falando no futuro daqui a 100 anos, estamos falando no futuro daqui a 10, 20 anos. A gente conseguir ter... Eu acho que você ter um implante... crônico dentro do cérebro é uma coisa complicada, porque tem uma série de problemas, ele acaba sendo, por mais tecnológico o material que você use, ele acaba sendo rejeitado e a eficiência disso vai perdendo. Mas, ou colocando eletrodos externos, de alguma maneira a gente vai conectar o cérebro humano ao computador e funcionar à internet. E agora é uma opinião minha. O que o cérebro faz? Qual que é? Se a gente pergunta assim, para que o cérebro foi feito? Para fazer a gente se dar bem. Para fazer você ter sucesso em alguma coisa. Então, se você é criança, e eu falo, não, você não pode comer com a mão. Eu te dou um garfo e uma faca. Você vai ter que, primeiro você vai sofrer ali e tal, começar a formar as conexões neurais para você usar aquele objeto, usar aquela ferramenta e tal. Depois de uma semana, Rui, você come com o garfo e com a faca como se eles fizessem parte do seu corpo. Então, esse é um exemplo bem básico. Um outro exemplo mais complicado. Você veio de carro para cá hoje, não veio? Você pensa para dirigir? Não. Você pensa, eu vou pisar na embreagem, se o seu carro é manual, né? Vou trocar. Não, o que o cérebro fez? Você entrou no carro, pro seu cérebro, o seu corpo agora é Rui Carro. Entendi. Tudo faz parte. Você tem reações... Sim. Que você faz quando você dirige, que evita você sofrer assim, porque o seu cérebro, o que ele fez? Ele se apropria da ferramenta. E a ferramenta passa a ser parte dele. Jogador de tênis, para dar um exemplo de coisa rápida, mesma coisa. A raquete passa a fazer parte do corpo. Se o cara for pensar para responder não dá tempo dele fazer. É tudo reação. Tá certo? Então, o que eu acho que vai acontecer? O nosso cérebro vai gostar muito dessa nova ferramenta. Vai se apropriar dela. E aí talvez a gente chegue num ponto em que, assim, imaginando, né, uma coisa bem maluca. Essa ideia foi minha ou foi da inteligência artificial? Porque se você está conectado lá, você está pensando junto, você está trocando informações, isso é um negócio ético, é uma coisa que a gente precisa pensar no Frankenstein. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos começando a dar para os nossos cérebros uma ferramenta que ele não tinha. E ele vai poder fazer o uso que ele quiser disso. Ele vai se apropriar e vai usar. Agora, pode ter usos maravilhosos. Você pode pegar uma pessoa que sofreu um AVC, por exemplo, e que está com dificuldade de mexer o braço, e usar uma inteligência artificial conectada no cérebro dela para treinar outra região do cérebro que não está danificada a tomar conta do movimento do braço e restabelecer. Por outro lado, você também pode usar isso para controlar a mente da pessoa e fazer a pessoa fazer coisas que você quer. Então novamente é uma coisa da criatura e o criador, né? O que a gente... As coisas são maravilhosas, agora, que uso que a gente vai fazer disso? Isso é que... Estamos praticamente no fim deste programa e esta última parte que o professor Reinaldo compartilhou connosco vem ao encontro da minha última pergunta para hoje, que é: qual é o futuro da neurociência? Na sua visão, o futuro está... Ele é um futuro que é um futuro... É um sucesso, obviamente que vai ter riscos, vai ter perigos, vai ter que... Mas qual é o futuro? O futuro está aí? Está na nossa porta ou ainda está um futuro... Não, eu acho que está perto.
Eu acho que está perto. Eu acho que esses avanços tecnológicos de conexão, de conectar o cérebro humano na internet e numa inteligência artificial, e isso virar uma coisa, uma inteligência híbrida, meio artificial, meio que eu acho que é o que vai acontecer. Eu não acredito que vai acontecer. A inteligência artificial vai criar consciência e vai se rebelar. Vai ser consciência própria. Eu acho né? que vai ser o seguinte: nós, seres humanos, vamos ter uma parte de inteligência artificial e uma parte de inteligência natural. Mas onde é que isso vai chegar? Isso vai nos provocar, vai provocar chegarmos onde? Então, o que eu temo, assim, podem vir coisas muito maravilhosas disso. Sim. Agora podem vir coisas horríveis. Por exemplo, todo o avanço que a gente teve tecnológico desde a Revolução Industrial está levando a gente hoje para a beira de uma desgraça. Né? Que a gente vê o aquecimento global, derretimento. Quer dizer, tudo isso fomos nós que fizemos. Então nós estamos fazendo a mesma coisa agora, só que não com o ambiente, com nós mesmos. Com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso. Então, dependendo do uso que a gente fizer disso, pode ser maravilhoso. Você pode, por exemplo, você vai precisar fazer uma cirurgia super difícil, tal, Paraná. O melhor médico do mundo naquela cirurgia pode se conectar numa inteligência artificial e controlar um robô. O cara está lá em outro país, em outro lado do mundo, do outro lado do oceano. E ele faz a cirurgia em você, em tempo real, ali, conectado e tal. Pode ser um negócio maravilhoso. Por outro lado, pode ser mais uma coisa que a gente vai fazer para acabar se extinguindo. Um destruir o outro, o ódio, essa coisa toda. Há sempre a perversidade atrás das boas intenções. Então, o que vai acontecer vai depender do que a gente decidir, né? Como tudo na vida. Vai depender das nossas decisões. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, ponto final na edição de hoje do Conexões, agradecendo imensamente ao professor Dr. Reinaldo Daniel Pinto por esta participação extraordinária no nosso programa, falando aqui realmente de um tema muito vasto, muito complexo, que é a neurociência. Eu agradeço, Rui. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado, professor. Foi muito bom, professor Reinaldo. Muito bem. Sugestões de temas para este programa ou dúvidas, contacte connosco através do WhatsApp 16 981297026 ou pelo e-mail rcintra@gmail.com, que está passando aqui em baixo em rodapé. Voltaremos em breve com outro tema, certamente também interessante. Fique ligado no Conexões. Por nossa parte, tchau, até à próxima. Obrigado, até mais. Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região.